just like to dream. It's only his mask. You are Caesar now. Caesar. Caesar. Emperor of Rome. Lord of the world. Lord of the world. I like this dream. É com grande prazer que eu dou início ao último evento do semestre. Mês que vem nós teremos o nosso tradicional curso de férias com o colega Pedro Pisa, da Universidade de São Paulo. Então, mas hoje a gente vai fechar com uma fala do meu colega João Vitor Lana. João, sofredor palmeirense também, igual a mim. A gente andou sofrendo bastante esses últimos dias, mas um colega de graduação, de mestrado, colega de laboratório, que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos. O João é um dos poucos assim, que eu consigo falar da trajetória sem olhar para a colinha, que a gente se conhece há bastante tempo, graduado na UFOP, mestrado na UFOP, doutorado também na UFOP, orientado pelo professor Fábio Fabressani, fez o estágio doutorado em St. Andrews, na Escócia. Eu tive o prazer também de ter sido convidado como membro suplente da banca do doutorado do João, então conheci o trabalho dele, devido a essa obrigação, então assim, fui obrigado a ler mesmo, tive que ler. Acabei gostando. O João foi muito bem na banca, o trabalho foi muito bom. É um dos caras que eu gosto muito de trocar ideia, principalmente acadêmico, entende muito sobre política romana, leis romanas e principalmente imperadores romanos. João, sinta-se à vontade, a casa é tua. Guilherme, nosso monitor, estará aqui para dar um apoio para a gente. Perfeito, Igor. Eu vou deixar por enquanto assim, só para fazer a apresentação inicial, depois eu maximizo a apresentação, aí eu não consigo mais ver vocês, mas agora eu acho estranho falar com a tela, então como é uma coisa mais pessoal, prefiro falar te vendo, Igor. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para a gente ter essa conversa, a gente ter esse bate-papo. Apresentação muito generosa e nada de mentira aí, tudo verdade. Só uma coisa, você é mais velho que eu. Quando eu cheguei na graduação, você já estava entrando no mestrado, então a idade aí não é tão igual assim, não. Você trata bem o cara vem te chamar de velho. Não, mas assim, o Igor, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa basicamente que me recebeu no LEI, e me tratou muito bem, me introduziu muito bem ao laboratório, sempre teve muito aberto ao diálogo comigo lá no LEI, e a gente continuou acabando fazendo algumas parcerias, e algumas coisas, então a gente já escreveu junto, já escreveu uma outra vez agora, que talvez em breve saia nessa publicação, vamos ver, e sempre em contato no meio acadêmico, assim, e no meio pessoal também, na medida do possível, que a vida da gente vai ficando corrida. Mas agradecer esse convite, e essa oportunidade mais uma vez. Bem, pessoal, eu acho que o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje não é nada muito complexo, não é nenhuma discussão, como se diz assim, muito inédita, mas é mais um balanço geral assim sobre o que é a figura do imperador romano, o que o imperador romano significou e como esse imperador romano é trabalhado atualmente pelos estudos clássicos, pela historiografia, pela arqueologia, etc, etc. Então, eu vou passar alguns pontos principais, e aí eu já vou para minha própria apresentação. Eu vou passar alguns pontos principais e no final a gente abre para perguntas, e aí nas perguntas, quem quiser se aprofundar ou conversar sobre um tema um pouco mais específico, a gente fala um pouco mais sobre isso. A tendência assim mais generalizante da minha apresentação, acho que ela transparece um pouco no título, Então, o título O Imperador no Mundo Romano é nada mais, nada menos do que um plágio consciente de uma obra muito famosa do Fergus Miller, uma obra de 77, que talvez seja a principal obra de referência para falar sobre o imperador na época romana, até a época do dominato, chegando com um limite desde o Principado até o dominato, que são períodos diferentes da história
do Império Romano, e o Fergus Miller, eu vou falar um pouquinho mais dessa obra daqui a um tempo, né? Ele trabalha muito bem, com detalhes muito precisos, quais eram as principais funções, as atribuições e como era o papel do imperador romano no dia a dia. Então é um título copiado nesse sentido, assim, mas só para fazer essa associação com uma obra que é muito marcante. E a pergunta que eu faço assim, nessa apresentação é uma pergunta um pouco mais geral, que é a ideia de rei ou magistrado. E essa pergunta, no decorrer da apresentação, espero que fique mais clara, que a resposta seria não é nenhum nem outro. Né? Então, eu acho que esse imperador romano, que a gente tanto fala, que a gente tanto vê representado em várias mídias no geral, né? Então, cinema, quadrinhos, séries, né? Nos streamings, né? Então, nas próprias livros didáticos, né, na própria formação, a gente tem sempre contato com o imperador romano. Esse imperador romano, eu acho que a resposta final para essa pergunta seria isso: rei ou magistrado, talvez nenhum dos dois. Né? Então, essa primeira pergunta, né, eu acho que... Deixa eu voltar, que acho que foi 2 vezes. Essa primeira pergunta, né, antes da gente começar no rei ou magistrado, é um negócio que eu queria conversar com vocês, e queria que vocês mesmos colocassem aí para mim o que vocês acham, pela experiência que vocês têm de contato com essa figura do imperador romano nessas mídias. O que vocês acham que esse imperador romano, na maneira como ele é representado hoje, né, no cinema, no teatro, em livros, em quadrinhos, etc., como ele é representado mais como um rei ou mais num papel como um magistrado, né? Num papel assim, como uma pessoa que está ali simplesmente exercendo uma função pela qual ela foi atribuída, alguma função que foi atribuída a ela, né? Um rei com poderes ilimitados, né? Então, como aparece esse imperador romano nessas mídias? Eu acho que é uma pergunta interessante. Eu queria que aí vocês deixassem nos comentários para mim, aí dando uma de youtuber ou blogueiro. Bem, o objetivo dessa aula, dessa apresentação, né, no geral, é iniciar primeiramente falando um pouco sobre a figura do imperador, né, então, e do nome do imperador, né, essa nomenclatura que é dada a ele, né, então o título assim, imperador, príncipe ou César, né, são nomes que são usados, e o que significa cada um desses títulos, né, então é uma coisa importante para a gente trabalhar, para a gente entender um pouco melhor o que é esse imperador romano, que foi esse imperador romano. Depois, uma segunda etapa, um pouquinho mais breve, né, eu pretendo falar de duas atribuições que são usadas nas fontes antigas para falar do imperador romano, basicamente o uso das palavras potestas e auctoritas. Né? E a pergunta que se põe nesse segundo momento seria: o que define a posição, o que define o papel do imperador? Né? Seria potesta, seria auctoritas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por último, para fechar a minha fala em si, né, eu queria falar um pouco mais como essa historiografia moderna vem tratando esse imperador romano. Então a gente vai voltar um pouquinho lá no século XIX e vai falar também durante o século XX como a figura do imperador foi tratada. Por último, a gente fecha falando com questões, dúvidas, né, e sugestões aí que vocês possam dar. A gente abre um espaço para vocês comentarem e falarem um pouco sobre a minha própria fala aqui. Bem, que a gente começa na ideia de imperador romano, né, e aí eu coloco uma interrogação, justamente porque o que a gente chama hoje de imperador romano não é a mesma coisa que os próprios romanos chamavam de imperador. E aí eu trago para a gente aqui uma fala de um historiador romano, né, nascido na Gália, provavelmente, no final do século I, e que escreveu entre o final do século I e o século II, chamado Tácito. Tácito escreveu algumas obras, né, muito importantes, mas 2 obras de história muito famosas que falaram sobre os imperadores, os primeiros imperadores romanos, os imperadores da dinastia Júlio Cláudio e os imperadores da dinastia Flávia, né, que governaram aí Roma entre 27 a.C. até mais ou menos aí a década de 90 depois de Cristo, né, por mais ou menos 100 anos aí. E numa dessas obras, os Anais, né, Tácito fala sobre os primeiros governantes da dinastia Júlio Cláudia, que são os governantes que vão desde o imperador Augusto, que iniciou o governo em 27, até o imperador Nero, que terminou seu governo em 68 depois de Cristo. E Tácito inicia sua obra com uma fala assim que na minha cabeça assim, é uma fala maravilhosa, né? Tácito, eu sou suspeito para falar que eu estudei Tácito durante grande parte da minha vida, mas Tácito tem um jeito de escrever que é muito particular e que é muito difícil muitas vezes, mas é um jeito genial de escrever algumas coisas, de colocar algumas frases ou alguns contextos. E ele, em aí 1, 2, 3, 4, 5, em 7, 8 linhas,
ele acaba resumindo parte de uma história política de Roma. E para a gente entender um pouco mais do que é esse imperador romano e com o que a figura do imperador romano dialoga, a gente tem que voltar um pouquinho na história do imperador antes do imperador existir, né? E essa fala de Tácito ajuda a gente um pouquinho a fazer isso, né? Então Tácito fala o seguinte, que a cidade de Roma foi mantida, a princípio, pelos reis. Lúcio Bruto instituiu a liberdade, a libertas e o consulado. E já nessa primeira parte, né, já dá para, se a gente for fazer uma linha do tempo aí do Império Romano, Tácito está se referindo que a cidade de Roma viveu um primeiro momento monárquico, que era dominada pelos reis. E que o Lúcio Bruto, que foi o primeiro cônsul, que foi aquele que expulsou os reis tarquínios ali de Roma, né, os reis etruscos de Roma, né, esse período da monarquia durou de 753 a 509, esse Lúcio Bruto institui a liberdade e o consulado. Então, já na primeira frase do livro de Tácito, dos Anais, ele já coloca uma contraposição muito importante para os romanos, que é a contraposição, o antagonismo entre liberdade e monarquia. Isso é essencial para os romanos e vai moldar a ideologia política dos romanos de maneira secular durante muito tempo, né? Então a ideia de que a monarquia seria uma escravidão, uma espécie de escravidão, e que a liberdade ela viria da república, né? Porque aí quando ele fala que Lúcio Bruto institui o consulado, ele está falando nada mais nada menos que Lúcio Bruto institui a república baseada totalmente aí no revezamento de magistraturas, onde nenhuma pessoa assumiu o poder absoluto sobre nada e nem assumiu o poder por muito tempo em determinadas funções. Então, em um primeiro momento, a gente tem uma monarquia, que o poder do rei é um poder muito forte, que engloba várias coisas, que Tácito associa essa imagem à servidão, à escravidão, né? E no segundo momento a gente tem a república, que é representada aqui pelo consulado, e que essa república é nada mais nada menos do que uma rotação de magistraturas, onde o poder ele não é aí monopolizado por uma pessoa, mas ele é dividido entre várias pessoas ali, na qual essa figura aí, Tácito, associa a ideia de liberdade. Então já dá para ver por aí que os romanos não gostavam muito de reis, né? E essa ideologia, esse modo de pensar a política, ela acaba influenciando, como a gente vai ver, bastante no que vai se formar na figura do imperador romano. Tácito continua, né? Presumia-se que a ditadura era temporária, o poder decemviral não ia além de 2 anos, nem o direito consular dos tribunos militares foi forte para sempre. Então, ele está falando aqui de alguns momentos da República Romana, de alguns momentos dessa liberdade que ele coloca aqui, em que o regime político foi dominado por algumas figuras. Por mais que não tivesse o rei, durante períodos curtos, algumas figuras, alguns magistrados, dominaram o regime político da República. Então ele fala dos decênviros, depois ele fala de tribunos militares que tinham aí o poder consular, que durou por mais tempo do que 1 ano. O poder do cônsul normalmente durava em mandatos de 1 ano, né? Aí substituíam os 2 cônsules de exercício, eram substituídos depois de 1 ano. Uma parte das vezes isso acontecia. Depois os cônsules começaram a ser reeleitos, de certa forma, né? Escolhidos por momentos maiores, tempos mais longos, né? Mandatos mais longos, mas sempre sendo renovados de 1 em 1 ano. E aí o Tácito continua falando sobre figuras, e aí mais recentes assim da história romana, que dominaram esse cenário político por mais tempo e de uma maneira um pouco mais, vou usar a palavra aqui com bastante aspas, mas um pouco mais absoluta. E ele cita algumas figuras que surgem aí a partir do século I a.C., maior parte das vezes figuras militares, de generais, né? Mas também políticos, muito importante, já que não dá para dissociar as figuras dos generais das figuras dos políticos na Roma Antiga, e figuras que surgem a partir do século I a.C. Então a gente tem a fundação da cidade de Roma, só para a gente voltar para não ficar confuso. A fundação da cidade de Roma, 753. Uma Roma que é monárquica até 509. Essa Roma ela se torna republicana em 509 e começa a olhar com maus olhos para a monarquia ou para qualquer tipo de domínio ou de dominação que seria uma dominação assim, ou de certa forma de várias camadas de poder, né, de vários poderes, um poder mais absoluto sobre a República é mal visto, assim como um poder duradouro sobre a República é mal visto. Até que a gente chega em 87 a.C., que começam as chamadas guerras civis em Roma, né, foram 3 guerras civis, né, e nessas 3 guerras civis se fortalece muito a figura de alguns generais, alguns políticos muito fortes.
E Tácito vai citar algum desses políticos, né, para falar assim, que esses políticos eles eram figuras de autoridade muito fortes, figuras muito poderosas, que agruparam em si mesmo, personificaram muito poder. Mas eles dominaram, eles tiveram um tempo de domínio curto. Então ele fala o seguinte, nem Sina, nem Sila, dois políticos dessa época, tiveram um longo domínio. As forças de Pompeu e Crasso rapidamente passaram para César e os exércitos de Antônio e Lépido para Augusto. Então ele vai citar os principais políticos, os principais generais envolvidos nesse período de guerras civis, que foi, obviamente, não foi um período intermitente, assim, que durou o tempo todo, mas entre paradas, entre épocas de paz e épocas de guerra, foi de 87 até 27. E ele fala o seguinte, que só depois, em Augusto, depois do poder ter passado por Sina, por Sila, Pompeu, Crasso, César, Antônio, Lépido, só em Augusto, que sob o nome de Prínceps, aceitou, e aí eu coloco aceitou / tomou, e Tácito usa a palavra acept, aceitou o império quando todos estavam cansados das discórdias civis. E aí eu quero que vocês tenham bastante atenção nessa palavra aceitou / tomou. Por quê? Porque essa palavra, acept, ele tem esses dois sentidos. Pode ser tanto traduzido na obra, no principal tradutor de Tácito hoje, tradutor da língua inglesa, o Woodman, ele traduz como tomou, mas acept pode ser aceitou. Por quê? Porque essas duas visões de um imperador ou de um prínceps, reparem que ele não usa a palavra imperador, ele usa o nome prínceps para se destinar a Augusto, que é quem a gente chama de o primeiro imperador romano, né? Então, o uso da palavra acept ele pode ser tanto de aceitar como de tomar. E reparem só, se alguém aceita alguma coisa, é porque alguma coisa lhe é dada. Agora, se alguém toma alguma coisa, essa pessoa é o principal ator dessa ação. Ele toma, ele tira de alguém. E isso vai ser uma discussão, que a gente vai falar daqui a pouco, que vai perpassar muito sobre a figura do imperador romano para a historiografia. Esse imperador romano é alguém que aceita ou alguém que toma, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Essa passagem de Tácito, como ela pode ser traduzida? E aí Tácito não é bobo, provavelmente, longe disso, né? E nem inocente, provavelmente ele escolheu essa palavra não por acaso, é uma coisa que Tácito faz muito na obra dele, que é escolher termos, palavras e formar frases de uma maneira muito ambígua, que permite o leitor ler a frase de diversas formas, né? Então, ele fez esse jogo de palavras muito provavelmente para despertar essa dúvida do leitor. O que Augusto faz? É tomar o poder ou aceitar um poder que lhe é dado? Né? Então, a gente passa aqui para a segunda parte, né? E se focando nessa ideia do príncipe que o Tácito fala. Né? Então, Tácito fala que Augusto, sob o nome de Prínceps, não sob o nome de imperador, assumiu o poder. Quem era esse príncipe? Né? Quem era esse Prínceps? Aí eu faço a brincadeira, eu estava conversando com os meninos agora, falando que eu estou dando aula de 6º ao 9º ano, né, ultimamente. Então, as brincadeiras estão sendo um pouco infantis, queria pedir desculpa, no geral, o uso de memes, essas coisas assim na apresentação. Essa referência aí para quem já é mais velho aí, da década de 80, nascido na década de 80, 90, acho que as pessoas devem entender, né? Aquele filme que é traduzido aqui no Brasil como O Príncipe em Nova York, né? O filme protagonizado pelo Ed Murphy, né? Por isso que ele é a figura famosa do príncipe. Talvez os mais novos não entendem, por isso que eu estou explicando. Se não entendem também, vão na Amazon, que tem o Príncipe em Nova York 2 aí fazendo uma promoção. Mas voltando ao nosso Prínceps aqui. O Prínceps, ele já era um título utilizado durante não toda a época republicana, mas durante grande parte da época republicana. E a ideia de Prínceps quer dizer o primeiro, o original, né? Então, o primeiro cidadão romano, né? Porque a gente está falando em um cotidiano, está falando de uma realidade que era uma política feita e formada assim por cidadãos, principalmente. E até aí, não tem muito nada novo nessa ideia de Prínceps, né? Por exemplo, o Emílio Lépido, que era um político aí que viveu de 230 até 152 a.C., ele vai ser chamado, ele vai ser nomeado pelo Senado 6 vezes Prínceps Senatus, né? Em 27, Augusto também pega esse título para si, é nomeado Prínceps Senatus. E o que significa esse Prínceps? Aí eu posso falar com vocês que ele não era a ideia de Prínceps, né? E as fontes antigas chamam o imperador de Prínceps o tempo todo, né? Essas fontes, principalmente do Alto Império, chamam o imperador de Prínceps o tempo todo. O Prínceps em si, esse título, na República, ele não representava nenhuma magistratura e ele não representava, ele não dava nenhum poder de atuação, assim,
real para quem o detinha. Mas, ao mesmo tempo, esse título também não era um título totalmente sem influência, né? Então, esse título aí, eu trouxe uma citação que eu acho que resume bem o que é esse título de Príncipes na República. Ele carrega consigo uma grande influência política, né? O primus rogatus, né, o primeiro a falar, o primeiro a questionar, articulava todas as decisões do Senado e, por isso, tinha uma participação considerável na condução dos discursos. Só um minutinho aqui que está na minha frente. Ele também teria uma influência significativa em decisões controversas, estabelecendo uma das opções possíveis, pelo menos. Então, o Princeps Senatus, o primus rogatus, era o primeiro a falar. Se fosse votada alguma coisa no Senado, esse Princeps Senatus era o primeiro a se posicionar. Isso dava, apesar de não dar um poder real a ele, dava aí uma certa influência sobre os outros senadores, porque ele era o primeiro a expor sua opinião. E sempre tem aquele senador, igual tem sempre os políticos aí, que estão meio desligados das discussões, que vê a primeira opinião, é isso mesmo. Então dava uma capacidade a esse primus rogatus de conduzir as reuniões do Senado, de conduzir os primeiros tópicos, de conduzir as votações, né? Então, apesar dessa ideia do Princeps, do nome Princeps na República, não significar aí uma grande magistratura ou alguém com um imenso poder, dava a esse Princeps, desde a República, a ideia de um líder do Senado. E é justamente essa ideia que Augusto vai tentar recuperar quando ele é proclamado, né? Obviamente, ele fica muito feliz com essa proclamação, ele é proclamado pelo Senado, Princeps. Mas aí vocês vão me perguntar, mais uma das brincadeiras infantis, mas aí vocês vão me perguntar, de onde veio esse negócio de nome de imperador, então, João Vitor? De onde veio a ideia de imperador romano? E aí, eu te respondo que a ideia de imperador romano, na verdade, ela é uma ideia que é consolidada até no final do Império Romano e mais para o começo da Idade Média, que ela vem justamente da palavra império. E a palavra império, nessa época, ela pode ter uma noção assim, mais geográfica, né, de um domínio militar sobre uma determinada região, de um domínio, de um poder exercido sobre determinada região, mas quando ela é usada para designar pessoas, ela tem a ver com comando, principalmente comando militar. E ela tem muito a ver com algumas magistraturas, né? Então, magistraturas republicanas, algumas tinham império. Por exemplo, o consulado tinha um império, né? Que é o comando militar, o direito de conduzir militarmente tropas e de mandar em determinados territórios através de lei marcial. E a pretura também tinha um império, né? Um império menor do que o consulado, né? Vamos pôr assim, menos uma hierarquia de poderes, um império menor que o do consulado, mas também um império. Então, mais uma vez, se retoma com essa ideia de império um poder republicano e uma característica da própria república. Então, reparem, isso é uma coisa que eu quero que vocês guardem bem. Tanto o título de Princeps, pelo qual o imperador era conhecido pelas fontes antigas, né? Tanto é que lá Tácito, por exemplo, no final do século I, vai definir o regime político no qual ele vivia como principatus, né? Como o regime dos Princeps, tanto quanto império, esse comando militar, que o Princeps vai ter um império, todos dois são títulos republicanos. Isso é uma característica muito particular, assim, do imperador romano. Esse imperador romano, ele vai estar o tempo todo em diálogo com a república. Ele vai estar o tempo todo articulado com simbologias, articulado com poderes, articulado com questões vinculadas à república, ao passado republicano, a uma tradição republicana, né? A um repertório imagético, a um repertório simbólico derivado da república. E esse imperador, a ele é atribuído também o império, esse comando militar que vem dos cônsules, né? E, mais uma vez, mais uma aspas, para a gente relembrar a citação do Tácito. Tácito destaca que Lúcio Bruto instituiu a liberdade e o consulado. A principal prerrogativa do consulado era justamente o império. Tá? Então, Augusto, ele se coloca inicialmente aqui como o primeiro do Senado, como Princeps Senatus, e ele se coloca como tendo poderes particulares de um cônsul. Um império era um poder particular de um cônsul. Então, esse nome imperador, ele justifica justamente a partir desse nome militar, que era usado para designar os generais e os cônsules. Os generais romanos, quando estavam em campanha, eram chamados de imperator. Né? Então, por quê? Porque eles tinham um império, porque eles tinham um comando militar. E Augusto vai fazer também
essa apropriação simbólica, essa apropriação de poderes com outros títulos republicanos também. Então, em 23 a.C., Augusto vai receber, mais uma vez, do Senado e do povo romano, né? Então, mais uma vez, aquela questão do accept, né? Então, Augusto, até que medida ele toma, até que medida ele recebe, porque nas fontes destacam que quem concede a Augusto é o Senado e o povo romano, seus títulos. Mas, ao mesmo tempo, será que o Senado e o povo romano eles tinham a capacidade de negar algo a Augusto? Né? Porque Augusto, querendo ou não, tinha um controle e tinha aí sobre as tropas, sobre as legiões. Augusto foi um vencedor de guerras civis, ele derrotou alguns adversários e ele, com isso aí, teve controle sobre as legiões. Em 23, ele recebe justamente o título de imperator, que, se vinculado a magistraturas ou não, ele poderia não ser vinculado a magistraturas também, mas quando vinculado ou não a magistraturas, esse título de imperator ele tinha um tempo para prescrever. Só que o título de Augusto não tem um tempo para prescrever. É um título de imperator que vale, que é renovado durante a vida inteira desse personagem político. Então aí já tem uma diferença muito grande do Augusto Imperator para outros imperadores, ou para outros imperadores que viveram durante a República Romana. A questão da não prescrição desse título, né? Aquela coisa que Tácito fala lá no começo da passagem que eu destaquei para vocês. Os outros, eles dominaram a política romana por pouco tempo. Augusto vai ficar, por exemplo, de 23 até 14 depois de Cristo, 23 a.C. a 14 depois de Cristo, portando esse título de Império Proconsulare Maius, que não era um título qualquer. Além de ter o Império Proconsulare, que era o império sobre as províncias, né, o poder de decisão militar e muitas vezes de decisão marcial sobre as províncias, Augusto também tinha um império, recebe um império dentro da cidade de Roma. Então, dentro da cidade de Roma, ele também era imperator, e isso é uma grande novidade, porque esse imperator ele tinha que depor armas, o general ele depunha suas insígnias, depois suas armas para entrar na cidade de Roma. Augusto consegue manter isso, consegue receber o direito de manter isso, e esse império dele era maius também. O que significa maius? Maior, superior aos outros. Então, por exemplo, o poder de Augusto, o comando militar de Augusto, era superior aos dos cônsules e ao dos governadores que governavam as províncias. Então, Augusto se coloca em uma escala de poder aqui, recebe uma titulatura que era maior que a dos outros. Em 23 também, Augusto recebe um outro poder republicano, a tribunícia potestas. Tribunícia potestas, que era um poder vinculado aí aos tribunos da plebe, que garantia principalmente duas coisas muito boas assim, para qualquer político. A primeira é a inviolabilidade. Então, você não pode processar um tribuno da plebe no exercício do seu poder. Isso aí é inviável. E a segunda é o poder de veto. O tribuno da plebe pode vetar qualquer decisão do Senado, qualquer decisão que é proposta em Assembleia, né? Ele pode vetar essa decisão. Augusto recebe esses dois poderes. O poder de Augusto ainda, de novo, ele remete a uma estrutura republicana, ele remete a um poder republicano, mas, ao mesmo tempo, ele supera esse poder republicano. Por quê? Porque ele também é renovado ano a ano durante anos, diferentemente do poder do tribuno da plebe, que tinha uma data limite para terminar. E aí, isso é uma diferença muito grande, que talvez não seja tão perceptível, mas por quê? A questão da inviolabilidade. Se o tribuno da plebe cometia algum erro no seu mandato, durante o mandato ele não poderia ser processado. Mas depois que acabava o mandato, aí sim ele poderia ser processado. Acontece isso hoje com a gente também, com os nossos próprios políticos, né? Que em mandato, muitas vezes, eles só podem ser processados pelos seus pares, aí só depois que eles acabam o mandato, que eles perdem essa inviolabilidade, que eles podem ser processados na justiça civil. Se eu não me engano, acontece isso também até hoje. Era parecido. Como Augusto nunca perde a sua tribunícia potestas, a sua tribunícia potestas é para a vida inteira, ele nunca vai poder ser processado na justiça comum. Então, isso garante uma proteção jurídica gigantesca ao imperador. Uma proteção jurídica ao príncipe, ao imperador, né? Uma proteção jurídica que nenhum outro político acabou recebendo na história da República Romana. Então, a gente tem, de novo, poderes, títulos que remetem à República, mas que, ao mesmo tempo, superam essa República. Em 13 a.C., finalmente, né? O único título aí que estava faltando para Augusto é recebido após a morte de um político muito famoso, que foi um rival de Augusto nas guerras civis,
chamado Marco Lépido, foi um general de César, também de Júlio César, que vai disputar o comando das legiões com Augusto durante as guerras civis. Lépido, ele foi nomeado Pontífex Maximus, e o pontificiado, o cargo de Pontífex Maximus, que era nada mais nada menos que o líder supremo da religião romana, ele sim era um cargo vitalício. O Pontífex Maximus tinha que morrer para um outro assumir. Augusto respeita essa questão, ele não toma o pontificiado do Lépido, mas logo depois que o Lépido falece, ele também é englobado nessa questão, com mais esse poder de ser o chefe supremo, líder supremo da religião romana. E a ideia de Pontífex Máximo até hoje existe no Papa, né? O Papa é o Pontífex Máximo da Igreja Católica, né? Só para vocês terem uma ideia de uma analogia mais simples assim. Bem, e a gente pode ver tanto esses títulos quanto essa simbologia, tanto na cultura material como um todo, tanto nas moedas quanto nas estátuas, né? Então, na parte aí esquerda de vocês, né, da direita da tela, esquerda de vocês, tem um aureus, né, uma moeda de ouro, que tem justamente uma figura de Augusto que está escrito Imperator, ou seja, Augusto era general, ele era Imperator, Caesar, Tribunicia Potestas 8. Né? Então, 8º ano da Tribunicia Potestas de Augusto. Né? Então, Augusto foi tribuno da plebe 8 vezes, já estava no 8º ano. E Imperator também, mais um título. Esses títulos republicanos são impressos nessas moedas aí do período augustano, muitas vezes, e de outros imperadores também. Isso aí é muito recorrente, né? É uma titulação que se repete na cunhagem de moedas de vários imperadores. Gostaria que vocês reparassem também que na cabeça de Augusto não tem uma coroa. Tem aí uma coroa, mas não uma coroa real, um diadema, né, que seria uma coroa das monarquias helenísticas, mas tem aí, na verdade, uma coroa cívica romana, que era uma coroa aí que representava magistraturas, que representava a República Romana. Então, Augusto, ele não se manifesta e ele não usa uma simbologia monárquica para falar da sua própria posição em momento nenhum. Muito pelo contrário. Tudo que ele coloca na sua própria simbologia como imperador, e os imperadores que vão vir depois dele vão repetir isso em grande medida, vão ser simbologias republicanas. Né? Outro do lado aqui é Augusto como Pontífex Maximus, né? Nessa estátua conhecida como Augusto de Vila Labicana, que é na estrada aí que vai, acho que chama Lábica, né? Que é a cidade que vai de Roma para Lábica, por isso que chama Via Labicana. Essa estátua ela é uma reprodução do período de Tibério. Tibério é o imperador que sucede Augusto, de uma estátua que foi produzida na época de Augusto. E ela representa Augusto, mais uma vez, não como um rei, mas como um Pontífex Maximus, que era um cargo republicano. Né? Então, é isso que eu quero destacar para vocês agora. A ideia de que um princeps ele tem um ar magistral, um ar de magistrado, um ar republicano, ela é uma coisa que é mostrada o tempo todo nas fontes. Essa característica republicana, característica do magistrado incorporada pelo princeps, ela aparece o tempo inteiro nas fontes. Mas o princeps também não era só um magistrado. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso. Augusto, esse imperador que eu estou falando tanto sobre ele, né, ele governou como princeps a cidade de Roma desde 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Ele é considerado o primeiro princeps. Né? Então tem uma certa discussão, né? Algumas fontes colocam como o primeiro imperador César, por exemplo. Algumas outras pessoas da historiografia já destacam que desde Pompeu já existiu o primeiro princeps. Né? Mas eu acho que é mais ou menos quase um consenso colocar o primeiro princeps como Augusto. E Augusto ele vai ganhar uma guerra civil contra Marco Antônio, né, que é bastante conhecido no geral assim da história romana, né, pessoas que têm um mínimo de contato assim com a história romana. Marco Antônio também foi um general, foi um tenente de Júlio César, né, de uma família bastante nobre no século I. E Augusto ele vai entrar em guerra contra Antônio. Antônio se desloca para o Egito, se casa com Cleópatra, essa sim eu acho que todos conhecem, né? E junto com Cleópatra ele forma um grande exército e se opõe à figura de Augusto. Augusto vence a guerra contra Antônio, né? Se disputa interna pelo Império Romano na Batalha de Ácio em 31. Só que entre 31 e 27 Augusto continua fazendo pequenas campanhas militares pelo Império Romano para poder pacificar, entre aspas, esse Império Romano.
Só em 27 a.C., 28, 27 a.C., ele acaba retornando definitivamente para Roma, e aí ele recebe um monte de homenagens do Senado, do povo, etc. Sobre essas homenagens, o próprio Augusto escreve em sua autobiografia política. Ele deixa uma autobiografia política, que ela é publicada durante o principado do seu sucessor, Tibério. Então tem sempre uma discussão, será que Augusto escreveu isso ou foi Tibério que escreveu, que publicou isso para poder aí falar da posição de Augusto e falar da posição do Princeps como um todo? Acho que a maioria das pessoas acha que Augusto deixou esse testamento, essa autobiografia política mesmo, né? Mas aí a moral da história é que essa autobiografia política de Augusto ela é publicada por todo o Império Romano, né, em inscrições. E em uma parte dela, né, ela é chamada Res Gestae, em uma parte das Res Gestae, na Res Gestae 34, Augusto fala o seguinte: em meus 6º e 7º consulados, que dá mais ou menos entre 28 e 27 a.C., depois de extinguir as guerras civis e por consenso de todos, senhor de tudo, passei a república do meu poder para arbítrio do Senado e do povo romano. Essa fala é fundamental para entender o que Augusto está tentando argumentar aqui nas Res Gestae. Ele está falando aqui, olha, eu extingui as guerras civis e eu acabei pacificando o Império Romano e com isso eu consegui o consenso de todos. E eu era o senhor de tudo. Eu era o rei, de certa forma, né? Eu estou usando muito entre aspas numa linguagem bem livre aqui, né? Eu era o rei. Eu poderia ter tomado o poder a qualquer momento, mas eu não fiz isso. Eu passei a república, e está errado, desculpa, do meu poder para arbítrio do Senado e do povo. Eu devolvi, eu restaurei a república. E o tempo todo, Augusto vai estar usando essa simbologia para falar dele mesmo, não como um rei, mas como um restaurador. Um restaurador dos costumes, um restaurador da República Romana, e não um fundador de um novo regime político. Né? Então ele está voltando o tempo todo o próprio Augusto para tentar garantir a sua legitimidade através da restauração do regime político anterior, que vinha sendo aí destruído por uma série de generais ambiciosos que deram início às guerras civis, etc., etc., e colocaram romanos uns para lutarem contra os outros. Augusto está falando assim, ó, esse tempo de guerra civil acabou. Eu restaurei a tradição e a glória da antiga república. Por ter feito isso, eu fui chamado de Augusto, o decreto do Senado, os umbrais da minha casa foram publicamente cobertos com louros, uma coroa cívica foi afixada acima de minha porta e um escudo de ouro posto na Cúria Júlia. Atestava a inscrição do escudo que o Senado e o povo romano davam a mim pelo valor, a virtus, pela clemência, a clementia, pela justiça, a justitia, e pelo senso de dever, a pietas. Então, para quem lê as Res Gestae, fica muito claro, para quem lê só as Res Gestae, fica muito claro que essa citação inicial de Tácito, poxa, tem que ser traduzida como aceitou. Não pode ser traduzida como tomou. Como que Augusto tomou? Olha aí o que ele está falando. Que as pessoas deram para ele títulos, deram para ele poderes, porque ele devolveu o poder. Então, tudo que ele fez foi receber esse poder. Né? Tudo que ele ganhou, todos os louros, os títulos que ele ganhou, foi recebido, não foi tomado. E ele se usa o tempo todo de alguns valores e virtudes que são típicos da República Romana, né? Então, virtus, que é um valor militar, a clementia, né, que aí é um valor aí que pode ser aí atribuído também às monarquias helenísticas, mas também era muito presente em ideais republicanos, a justiça, né, e principalmente a pietas, né, o compromisso aí com o dever, o compromisso com a república, né, com seus concidadãos. São valores que o tempo todo, depois de Augusto, vão ser repetidos e vão ser considerados pelos seus sucessores. Em obras sobre os seus sucessores, vão ser repetidos em moedas, vão ser repetidos em estátuas. E Augusto continua com a frase, talvez a mais emblemática dessa fala, que é: depois disso, vi-me à frente de todos, pela autoridade, mas nenhum poder tive a mais do que meus outros colegas, também investidos de cargos. E essa frase é muito famosa, né, para gente que é da área, que estuda o período augustano, né, em geral, porque é uma frase exaustamente trabalhada pela historiografia, por especialistas em geral. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas antes disso aí, eu acho que vou até voltar aqui minimizar aqui um pouquinho,
que eu queria ver o que vocês achavam no início sobre o que era, se era aí no caso rei ou magistrado, né? O que vocês colocaram, e depois vocês coloquem para mim se vocês mudaram de opinião até aqui também, né? O Luiz Felipe falou: os imperadores romanos parecem mais reis, até mesmo se divinizavam, né, do que magistrados, né? Lefama TV. Então, acho que a impressão que a gente tem de toda a cultura pop que a gente recebe é justamente essa, que não tem uma grande diferença de um rei medieval para o imperador romano, a não ser que o imperador romano talvez se veste melhor, não sei, com aquelas... Eu gosto dos looks mais dos imperadores romanos. Mas, assim, é justamente isso. Só que, Luiz, uma coisa, esse imperador romano ele não se divinizava, porque ele era divinizado depois de morto, normalmente pelo Senado, então não tem como ele mesmo se divinizar. Quem tenta, às vezes, fazer isso não é muito levado a sério, não, e às vezes é colocado como tirano, essas coisas assim. Então, ele era divinizado. Então, mais uma vez, é uma legitimidade que ela não é tomada, ela tem que ser recebida para ser legitimada, tá bom? Então, gostei aí dos melhores memes, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa aqui. Então, só o Luiz que falou aí. Então, E o Luiz mudou de opinião já ou não, Luiz? Mudou de opinião, Luiz? Ou você ainda está... que essa cultura pop não é bem por aí, não? Ou você acha que o imperador romano é bem representado pelos filmes e pelas séries, etc., jogos? A gente volta, então, tomar até uma aguinha aqui. Estou chegando ao fim, pessoal. São as últimas partes, né? A gente volta, então, para essa certa ambiguidade, certo paradoxo, talvez, entre hipotéstases e auctóritas, que aparece na fala de Augusto, né? Não precisa de voltar aqui, não tem ela aqui. Que aparece na fala de Augusto, né? Entre autoridade e poder, né? Então, relembrando a fala dele, essa parte, que ele viu-se à frente de todos pela autoridade, pela auctóritas, mas nenhum poder, nenhuma potestas ele teve mais que os outros colegas, investidos também de magistraturas, né? De cargos públicos. Então, Augusto está falando o quê? Olha, eu tive mais autoridade que os outros, mas eu não tive nenhum cargo a mais que os outros. E ele é bem maldoso nisso, né? Aquela meia-verdade que ele usa, né? Para compor as res gestae, né? Então ele fala assim, olha aí, eu fui imperator, eu tive o consulado, eu tive também a tribunícia potestas, todos são cargos que antecessores meus tiveram e que colegas meus compartilharam comigo também. Ao mesmo tempo que eu era cônsul, tinha outros cônsules também que vão compartilhando comigo o poder com o império. Ao mesmo tempo que eu era tribuno da plebe, essa magistratura não foi excluída. Eu não era o único tribuno da plebe. Tinha outros tribunos da plebe também. Né? Então, Augusto está o tempo todo falando assim, olha, eu era um magistrado. Eu sempre fui um magistrado. Só que eu não era qualquer magistrado, né? Então, assim, ele deixa muito claro isso. Eu não era qualquer um também. Eu ganhei guerra civil, eu devolvi o poder para o Senado e para o povo romano, eu pacifiquei o império. Pô, não era qualquer magistrado. Eu era um magistrado de grande autoridade. E aí tem esse jogo de palavras, que vai ser muito, esse jogo de mais semântico, assim, né? Que vai ser muito discutido pela historiografia como um todo. Que é essa discrepância, quase um contra o outro. Augusto governa pela auctóritas ou Augusto governa pela potestas? Qual desses dois elementos define o poder do imperador? E nesse ponto, né, a auctóritas ela vai significar mais poder e influência, né, não definido pela posse de uma magistratura ou por um meio de decreto legal, mas do prestígio do indivíduo, né, que tivesse status e reputação. Então, a auctóritas é mais a autoridade no sentido de você olhar para aquela pessoa e você saber que é uma pessoa muito respeitada e por esse respeito, pelos serviços que essa pessoa prestou para o público, pela fama dessa pessoa, né, pela imposição que a figura dessa pessoa colocada diante de você, você respeita ela. Porque ela é uma pessoa que, independentemente de cargo, ela é uma pessoa que é considerada elevada. Já a potestas, ela em uma linguagem mais jurídica, ela é apresentada como o exercício do poder legítimo. Ou seja, como exercício do poder aplicado em contextos militares e legais. E ela é muito vinculada ao exercício das magistraturas. Quem aparece vinculado a potestas nas fontes, em geral, são magistrados e principalmente magistrados com o império, com aquele comando militar, né? Com o comando marcial, com o comando militar sobre determinada região. Né? Então, a potestas tem essa questão assim, de estar vinculado ao magistrado. A auctóritas, não. E na medida que Augusto fala que ele teve mais auctóritas, ele está falando simplesmente que ele não fez nada novo, na visão dele. Nesse sentido, ele não tomou nenhum poder novo.
E ele tá se virando para fazer esse discurso, ele está se voltando para o passado e ele está pensando na figura de Júlio César. Na figura de Júlio César, que foi articulada principalmente depois da morte de César, em um discurso que colocou Júlio César como um tirano, como alguém que ambicionava a monarquia. E, de novo, vamos lembrar daquela parte inicial de Tácito lá. Tácito coloca logo de cara na sua obra um pensamento muito presente na política romana, que é monarquia, rei significa escravidão. Os romanos não gostavam de reis, né? E César sente isso, né? No final de César aí todo mundo conhece, é morto com 40 facadas dentro do Senado. Augusto não queria esse final. Então ele vai se travestir o tempo todo dessa legitimidade republicana para falar que ele não exerceu poderes a mais do que os seus colegas magistrados, mas ele tinha uma autoridade a mais, ele tinha autoritas a mais. Então, por isso que as pessoas vinham procurar ele, por isso que o Senado vinha até ele, porque essas pessoas sabiam que ele tinha capacidade de agir, de ser um auctor, de agir de forma veemente e que tinha influência sobre as pessoas, independentemente do poder que ele pudesse ter. Só que vocês viram aí também, aqui que eu mostrei, que o Augusto ele não tinha qualquer poder também igual ao dos outros. Ele tinha um poder durante a vida inteira, né, e muitas vezes um poder maior do que os outros colegas. Então acaba que essa conversa de Augusto não dá para comprar tanto nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né, antes da gente passar para o momento final, que esse imperador romano, ele o tempo todo, ele está se preocupando com as estruturas de legitimação da sua posição. Ele o tempo todo está falando para alguém, para pessoas que vão apoiar ele politicamente, para pessoas que vão suportar o seu poder e o exercício de um poder extraordinário que ele tinha, né? Então ele está se justificando para essas pessoas. Ele está falando assim para esse público na época que ele não ia se tornar um tirano, que ele ia usar de estruturas de benefícios, estruturas simbólicas com as quais as pessoas já estavam acostumadas, com estruturas simbólicas e de benefícios republicanas. Ele não ia destruir aquele mundo que as pessoas conheciam e fazer um mundo novo. Ele ia continuar naquele mundo, só que ele seria o principal mediador. Então, acho que todo o discurso do imperador, ele acaba recaindo sobre isso. E não é uma coisa que pode ser muito desvalorizada, né? A gente vai ver um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora, eu quero que vocês tenham em mente essa questão da potestas e da auctoritas, porque ela serviu de muita discussão historiográfica sobre o imperador romano durante o século XIX e século XX, né? Então, acho que hoje isso está mais ou menos resolvido, né? Tem algumas discussões ainda mais superficiais, mais marginais ainda, que estão ainda em debate, mas a discussão central, uma ou outra, já foi resolvida. Essa discussão entre potestas e auctoritas, né, de um imperador como um magistrado ou de um imperador como um rei, né, de certa forma, será que o Império Romano era uma monarquia? Né? E aí eu quero pedir bastante compreensão, né? Por isso que eu falei que a minha apresentação aqui era muito geral, porque basicamente eu estou falando do Império Romano do século I depois de Cristo, e que é um Império Romano que muda muito a partir do século II e até a partir do final do século I depois de Cristo, e muda mais ainda a partir do século III depois de Cristo com o Dominato. Então, assim, eu estou falando de um momento bem específico que é o surgimento dessa figura do imperador romano. Tá? Então, senão a gente ia ficar falando desse imperador aí durante várias horas, e acho que não é esse o objetivo. Para quem tem mais curiosidade sobre como esse imperador vai até o século III aí, vai ler aí a obra do Fergus Miller, que o Fergus Miller é craque, o cara é bom, vai saber explicar muito melhor do que eu aí na obra dele. Mas aí começa a historiografia a discutir, qual que era a natureza do poder do imperador romano. E a primeira grande, vamos pôr assim, obra que a gente tem acesso sobre isso, de um grande historiador, né, que na verdade era um jurista, mas também um historiador, que sobre isso era o Theodor Mommsen, muito famoso, né, no século XIX. Mommsen tem até Nobel da Paz, viveu de 1854, viveu não, né, mas escreveu essa obra entre 1854 e 1856, e a principal, Mommsen como um jurista, né, o foco dele, ele deixa isso muito claro, né, que o foco dele estava exclusivamente aí na parte jurídica do Império Romano e na parte jurídica dos poderes do imperador. Então, Mommsen vai fazer uma definição jurídica do que era o imperador romano.
E, basicamente, a conclusão que ele chega é que esse imperador romano, ele era um magistrado com muitos poderes e que ocupava uma posição extraordinária, mas poderes magistrais, né? E ele analisa esse imperador principalmente a partir dos poderes conferidos formalmente a ele. Então, ele vai pegar uma análise basicamente voltada àquela ideia do que eu passei para vocês ali inicialmente, dos poderes conferidos ao imperador. E a articulação desses poderes, né, a visão sobre esses poderes, quando você compara com a República, você vê muito mais continuidade do que propriamente ruptura, né? Só que o próprio Mommsen, ele sabia da limitação da análise dele, né? O próprio Mommsen tinha consciência disso, mas o foco dele era isso, né? Ele dialoga com todo um campo historiográfico, um campo classicista que estava surgindo na época, né? Muito vinculado a ideias positivistas, né? Que estavam privilegiando essa ideia da ordem, a busca pelo direito, pela análise histórica voltada para essas questões mais oficiais, né, para o uso do direito para estudar a história, né? Então ele dialoga com essa linha historiográfica, que é uma linha historiográfica que cai muito em desuso a partir da década de 30, do começo do século 20, né, quando os modelos sociológicos começam a ser implementados mais na historiografia, usados mais na historiografia, mas que respinga muito na historiografia sobre o mundo romano, principalmente a partir da década de 30, com Gesalfield, Ronald Syme também, né, que é muito importante, não coloquei aí, mas o Ronald Syme é extremamente importante, e acaba também se consolidando com as ideias de Jean Béranger, meu francês aí não existe, né? Então, lá para a década de 50. Essa historiografia nova, voltada mais para questões sociológicas, para questões até às vezes culturais mesmo, ela vai buscar pensar o imperador romano através de uma ótica diferente, daquela ótica legal, daquela ótica jurídica que o Mommsen pensou há quase 100 anos atrás, deles aí, uns 50 anos atrás, né? Então, ela vai pensar essa posição do imperador, primeiro através das relações que esse imperador vai traçar com as pessoas no seu entorno. Os benefícios que ele vai distribuir, o que ele vai conferir de poderes para as pessoas vinculadas a ele, né? Então, a simbologia que o imperador vai significar e como essa simbologia vai ser adaptada na vida política de Roma do século I, analisando a partir dessa perspectiva, né, autores como Alfield e o Béranger, eles têm uma noção extremamente diferente da do Mommsen, né, quase contrária, né? Então, se o Mommsen fala que quase que tem muito mais continuidades do que rupturas na posição do imperador entre a República e o Principado, né? Essa posição ela se adapta a algumas magistraturas republicanas, né? O imperador e o Senado vão dividir, de acordo com o Mommsen, o poder em uma diarquia. O Gesalfield e o Béranger vão falar que o imperador é um monarca, né? Então, esse imperador ele distribuía benefícios. Esse imperador, para várias pessoas, né, independentemente dessas pessoas muitas vezes serem de membros da aristocracia ou não, esse imperador ele tinha todos rituais em torno dele, baseados em uma estrutura completamente monárquica, né? O culto imperial era um culto ao imperador que coloca o imperador e a casa do imperador quase como uma divindade, né? Então, tudo isso leva a gente a crer, a partir dessa ótica, que esse imperador é um rei. Né? Então, aí essas ideias aí que são passadas para a gente pelas séries, etc. e tudo, elas não estão tão distantes dessa perspectiva. E a gente vem para os momentos um pouquinho mais recentes, né? De pessoas que pensam. E aí eu compartilho um pouco dessa nova linha historiográfica. Eu acho que é um problema, não é só eu compartilho, mas eu acho que é um problema razoavelmente resolvido também dentro da historiografia, que essas categorias republicanas e monárquicas, né, que antes eram pensadas como através de uma perspectiva contraposta, que essas duas categorias, elas não necessariamente se excluem, né, mas elas fazem parte da figura do imperador. As duas, né? Então é isso que dá singularidade ao imperador romano, ao princeps romano. O fato desse cara ele não ser nenhum rei, nenhum magistrado, e de talvez ter uma posição que é extremamente peculiar e particular e que não foi vista durante a história até ali. Uma posição nova. Ele não era rei, ele não era magistrado, ele era um princeps. E ele tinha tanto uma necessidade simbólica, semântica, de se legitimar através de estruturas de poder republicanas, como funções de imposição da força e do poder que tinham características monárquicas.
né? E o primeiro cara que vai falar, não é o primeiro cara, né, na verdade, mas é uma obra muito marcante que vai falar isso, é justamente essa obra que dá origem ao título da apresentação aqui de hoje, o Imperador no Mundo Romano, que é a obra de 77, do Fergus Miller. Fergus Miller é muito bom. Que ele destaca basicamente nessa obra o imperador como um monarca de gabinete, vamos pôr assim, como alguém que respondia petições e correspondências e que governava o império a partir do seu gabinete através dos seus designados e que chegavam até ele os pedidos vindos das províncias e das pessoas próximas e ele distribuía benefícios. Então, um resumo bem tosco mesmo da ideia do Fergus Miller é basicamente essa, né? Que esse imperador, ele baseia o seu governo na distribuição de benefícios e uma distribuição de benefícios aí do tipo delivery, né? Que é entregado, né? Designa pessoas para representar ele nas províncias e distribuir benefícios através dessas pessoas. E esses benefícios, para o Fergus Miller, são benefícios distribuídos através de uma estrutura simbólica, através de toda uma capa republicana. Uma segunda obra também que mescla essa análise aí de categorias republicanas e monárquicas é a obra do Wallace Hadrian, que é um outro grande historiador também, o Andrew Wallace Hadrian, uma obra um pouquinho depois da do Miller, de 82, que fala justamente do Princeps Civilis, que o imperador deveria adequar seu comportamento entre a civiltas e a supérbia, né? Então, o imperador ele tinha poderes para ser um rei, mas ele poderia escolher agir como um tirano, agir como um monarca ou não, né? Ou agir como um imperador civil, né? Como um imperador com civiltas, né? O comportamento dele legitimava a sua posição, porque aqueles imperadores que agiam com supérbia, que agiam como um tirano, eles eram depostos, eles eram mortos, né? Isso foi uma constância durante aí o século I depois de Cristo, né? Então esse imperador ele tinha que saber medir o tipo de comportamento que ele teria. Ele tinha que saber medir se ele seria um tirano, ou se ele seria um rei, efetivamente, ou se ele agiria como um magistrado. Ele ia fazer isso visando atrair ou criar distância social de outros indivíduos. Então, quando ele quisesse atrair apoio, atrair legitimidade de algum grupo de indivíduos, por exemplo, do Senado, esse imperador ia louvar o Senado e se colocar como igual ao Senado. Mas quando ele quisesse impor a sua força e falar assim, aqui quem manda sou eu, aí ele ia agir mais como um rei, de certa forma. Então, a própria estratégia política do imperador, ela circulava entre essas duas estruturas, republicanas e monárquicas, e cada imperador devia se adequar a elas conforme a situação se aparecesse, uma perspectiva do Wallace Hadrian, né? E que esse imperador ele usa justamente essa questão da civilidade para poder conseguir legitimidade de governo, para conseguir governar. Afinal, esses aristocratas, por exemplo, que estavam envolvidos na política romana, eram os principais articuladores do imperador. Então, eram os caras que eram mandados para as províncias, eram os caras que estavam chefiando o exército, né? Então, o imperador precisava do apoio desses caras, não podia tratar esses caras de qualquer forma. Então, essa civilidade era a forma do imperador receber legitimidade, né? Receber o seu poder, que, mais uma vez, eu acho complicado, né, de uma perspectiva própria, tratar esse poder simplesmente como tomado, como um poder imposto pela força, né? E aí, sendo um pouco weberiano, eu acho que nenhuma estratégia de dominação ela se baseia somente na força. E grande parte da estratégia de dominação do imperador romano estava na capacidade que ele tinha de se legitimar através dessas estruturas e categorias republicanas que eram colocadas. Basicamente, o que eu tinha para tratar era isso, né? Eu sei que ficou bem breve, ficou corrido, é muita coisa em pouco tempo, mas eu acho que, assim, se alguém tiver dúvidas, quiser conversar um pouco agora, ou conversar mais tarde também, mandar algum e-mail, alguma coisa assim, e-mail está aí na tela, né? Então, eu estou aberto aí ao diálogo, aberto às dúvidas, sugestões, críticas, etc, etc. Acho que era mais ou menos isso, Igor, que eu tinha para passar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para todos. Bem, eu gostei. Gostei bastante. Então, pessoal, olha, é o seguinte, quem não está acompanhando o chat aí, nós temos certificação para este evento, o formulário de certificação está na descrição do vídeo no YouTube, né? É só clicar lá no Veja Mais, eu não sei o que está escrito, mas que amplia ali a descrição do YouTube, tem o formulário lá.
é preencher o formulário com seus dados e a palavra certificada, que é auctoritas, que está aqui no chat escrito certinho. Cuidado para não errar também. Essa é fácil de errar, não esquece do C, não. E aqui, aproveitando, gente, olha, quem tem alguma dúvida, algum comentário, ou até mesmo quiser falar assim para o João, não, eu acho que ainda o imperador é um rei, fique à vontade aí no chat, que eu transmito aqui também para ele já está acompanhando. Aí, assim, enquanto isso, né, vamos puxar um papo aqui, né, para deixar o pessoal o pessoal fazer as perguntas, né? Então, João, assim, né, jogar um papo fora mesmo, assim, né? Eu acho interessante, né, quando a gente pensa essa dicotomia, né? Se o cara é rei, se o cara é um magistrado, etc., né? Até mesmo para momentos antes do Principado, né? Assim, essa discussão ela pode ser feita antes, e é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, o assassinato do Júlio César, né? Que eu acho que assim é um caso que eu acho muito interessante também, assim, por conta a gente vê até que ponto, né, essa imagem de monarca ela não era também muito bem vista, né? Porque as pessoas, né, para quem não sabe, né, o César ele foi acusado pelos seus opositores de tentar se fazer rei de Roma também. César tinha adquirido aí a ditadura perpétua, né? Assim, era uma titulatura aí com poderes que os romanos não estavam acostumados, né? Assim, era algo muito próximo à monarquia. E os adversários dele foram lá, assim, olha, historicamente nós não gostamos de monarcas, né? Isso daí está provado. A gente já matou um monte de doidão que tentou ser monarca, tipo lá o Caio Graco. Agora César também quer, vamos matar César. E quando os senadores lá, os conspiradores mataram César e saíram às ruas dizendo, olha, a gente libertou, né, a República, né, que é a mesma coisa que é o mesmo diálogo que o Augusto até faz, a gente libertou a República, restauramos a liberdade, etc. Cara, a população não gostou. A população falou assim, a meu ver, assim, o Cícero até chega a falar assim, olha, os caras querem ser escravizados, né, que é a mesma metáfora olha, quem gosta de rei quer ser escravizado. Mas não deixa de ser as pessoas querendo um rei, né? Um rei que resolva tudo, de certa forma, né? Então, que era o caso do César, né? O cara tem poderes extraordinários, mas o cara ganhou tudo, o cara matou todo mundo, o cara botou ordem na casa, o cara perdoou as dívidas, né? O cara fez uma reforma fiscal, etc. A população do lado de Roma está comendo, né? Tô comendo, tá estável, o cara regulou até o trânsito aqui, né? Então, para mim, tá bom. Então, quando a gente chega do próprio império, né, a gente entende um pouco essa ambiguidade do imperador como uma ambiguidade de expectativas também, né? Assim, não é simplesmente uma invenção do Augusto, né? O cara assim, não, que às vezes ele é tratado assim, né? Tipo, alguém que inventou um sistema político da cabeça dele, assim, foi ele pra que enganar criou. A galera e pronto, assim, né? Com o ministro da propaganda, né? Maquiavélico, assim, né? O cara, tipo, meio nazista mesmo, assim. Às vezes ele é visto até como fascista, é uma herança do Mussolini, né? Assim, cara, aquela propaganda, identidade romana, reforma moral. O Saime, né, cara? O Saime tem isso muito forte, né? Eu tava vendo umas entrevistas, né? Desculpa te interromper, mas só porque é um gancho interessante, tava vendo uma entrevista com o Saime, né? E, tipo, ele falando muito mal do Augusto, falando que, assim, cara, era um general otário, fascista, e, assim, o Saime colocando... Aí, numa entrevista no final da vida dele, que alguém perguntou pra ele se já mudou a opinião sobre o Augusto, aí ele falou, foi um grande político, mas continuo não gostando dele. Então, assim, o Saime tinha essa visão muito influenciada pelo fascismo, né? Na época que ele escreveu, né? A própria obra, Roman Revolution, também tem muito isso. Desculpa, Igor, acabei com a sua fala. Não, eu fiquei segurando aqui para não esquecer. Não, o Saime ele usa até o termo facção, né? Assim, é como se fosse uma gangue mesmo, assim, né? Tipo,
uma milícia, né, para falar um termo brasileiro, né? Mas, enfim, né, então, assim, tem essa visão que também é modernizante do Principado, né, do Augusto como alguém que controla até mesmo instrumento de propaganda. Se a gente perguntar isso para o Fabersan, ele vai ficar 15 horas falando sobre o verbo propagar, que não tem como controlar a mensagem e tal. Mas, enfim, a gente criou essa ideia, só que quando a gente vai ver nessa questão do como o jogo é jogado, a gente vê que tem gente que anseia por isso. Né? Então, o Augusto ele foi construindo o poder dele dentro, eu acho, de uma disputa mesmo, de pessoas que querem, sim, alguém todo poderoso, isso daí é bem quisto, e ele vai se manter, e de pessoas que não querem. Uhum. Então, assim, né, ao contrário da visão maquiavélica que a gente construiu, a gente consegue entender, né, a partir disso que você mostrou, como que sistemas políticos, eles não nascem do dia para a noite, e eles também não nascem independente das expectativas políticas que cercam diversos agentes. Se a população gostava muito da família do Augusto, muitos senadores não, mas muitos senadores tiveram que aceitar os poderes do Augusto dentro desse contrato, né? Deus é o Senhor, não, é o Senhor, não, é o Senhor, né? De que não, eu sou o Senhor, mas a gente também compartilha desse poder. O Renato aqui, olha, ele está falando uma coisa que eu acho que é interessante, assim, passa um pouco isso, né? O cinema ele passa uma imagem de monarca, e isso influencia na percepção de quem não aprofunda nos estudos. Que é um pouco dessa visão do Mussolini Augusto, né? A gente está acostumado também a observar os imperadores como monarcas, né? Uhum. Não, com certeza. E assim, eu estava vendo uma palestra que era, não sei se era uma menina da Universidade de Birmingham que estava falando, estava vendo online já tem uns 6 meses, e ela estava justamente comparando a propaganda do Mussolini com a do Augusto, e a Roma, a propaganda arquitetônica, para ser mais exato, e a Roma fascista com a Roma augustana. E ela é muito interessante que ela mostra, eu não sei o nome da menina, se eu voltar no e-mail eu consigo achar, mas assim, é muito interessante que ela mostra como toda a estrutura ideológica augustana, assim, se reflete na arquitetura como uma arquitetura de renovação uma renovação reacionária, né, a partir de uma tradição já existente, né, e de reativação dessa tradição, e como toda a cultura fascista dentro da tradição romana, ela passa a partir da transformação total e da destruição. Né? Então, a arquitetura fascista ela se baseia na destruição da Itália, da Roma italiana, da Roma do Mussolini. Inclusive, por exemplo, ela destrói avenidas públicas, né, para poder fazer grandes obras arquitetônicas. Augusto não faz isso. Né? Então, ele viabiliza o acesso do público, muitas vezes, a Roma. Ele reconstrói Roma de uma maneira que essa Roma ela se torna uma cidade cosmopolita, né? Ela se efetiva como uma cidade cosmopolita, que ela já era. Né? E eu acho que essa questão do cosmopolismo ajuda a explicar muito essa questão do por que a população queria um rei. Né? Então a gente pensa nos romanos, a gente pensa em todo mundo de toga lá, que veio do Rômulo e Remo, mas não era assim, era uma cidade que tinha gente do Mediterrâneo inteiro ali, e gente com tradições, assim, monárquicas, né, que estavam acostumados a vir de governos de tradições monárquicas. Então não tinha nada de errado para aquelas pessoas estarem num governo com o rei, né? O que tinha de errado é para os romanos antigos, que normalmente representam as famílias senatoriais, que eles eu acho que vão pegar mais pesado e mais forte nessa campanha anti-monárquica que vai ter em Roma. Mas pegando também um gancho da sua fala, eu acho que é muito importante a gente considerar que, por mais que a gente tenda a analisar esses sistemas de governo e a política de uma maneira purista, né, porque fica mais fácil da gente fazer esses esquemas na cabeça da gente, esse purismo ele não existe em momento nenhum. Né? Então, o tempo todo, tanto em Roma como hoje, né, as pessoas estão se adaptando a estruturas políticas e a simbolismos políticos de várias referências. Né? Então, tanto é que hoje, fazendo uma analogia muito ruim, né? Então, hoje a gente vê aí, por exemplo, o Moro sendo chamado de comunista. Né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas, o jogo político é um jogo adaptado. A política real ela é diferente da política teórica, né? Ou dessa política que se baseia em modelos teóricos e em comportamentos que são completamente irreais na prática. Né? Então, eu acho que esse viés de analisar
o imperador romano só a partir de um ponto de vista, é muito difícil, porque esse imperador, igual você falou, conversava com públicos diferentes, né? E tinha reações diferentes de acordo com o que chegava para ele, com o que era demandado a ele, né? Então, por isso que a gente fica confuso, porque era confuso, o cara tinha que se articular de diferentes maneiras, né? Então, era confuso mesmo. Não adianta querer uma receita de bolo para isso, que a gente não vai achar. Eu acho que, assim, o mais interessante é porque, assim, eu me lembro muito do Fábio falando, assim, né, que o Fábio, o Norberto, que só, assim, por muito tempo as pessoas se perguntaram por que o Império Romano caiu, né, que ficou aquela coisa assim, nossa, os imperadores, a tradição, né, por que essa coisa sacra, né, que foram chamadas de clássica, caiu, né? Aí, hoje, a historiografia, ela se pergunta, né, como é que isso aí durou tanto? Assim, eu adoro essa brincadeira que eles fazem, né, porque a gente vê, assim, tipo, uma monarquia com aquele todo-poderoso, etc., não explica o porquê que os imperadores caíam tanto. Né? Assim, se a gente for olhar esse Império Romano imaginário, né, que caiu e todo mundo sofreu, sim, né, os caras controlavam tudo. Mas quando a gente vai para as fontes mesmo, e como eu disse, a gente vai ver que são expectativas distintas. Né? Você tem uma elite senatorial tradicional, que inclusive o Tácito lá que você mencionou, o Tácito é maravilhoso, gente. Quem nunca leu, leia. Sim, leia. Ele vai dizer, olha, a época de Tibério tinha republicanos ainda vivos, né? Assim, então tinha republicanos. Tinha gente que o próprio Tácito vai acusar de serem escravos voluntários, né? Aquela coisa assim de os caras sabem que eles estão deturpando a república, eles sabem que se eles fizerem isso, o imperador vai mandar, mas eles fazem. Assim, então tem gente assim que tá assim, não, se tiver um rei, tanto faz, se não tiver um rei, tanto faz, desde que não me ferrem, né, assim, não me matem, ou eu continue usufruindo de benefícios, vai. E quando a gente vai, para você bem disse, assim, né, a população mais carente de Roma, a meu ver, parece que gostava da ideia de um ser assim todo poderoso, um monarca, como eles gostavam de César, como gostaram de Nero bastante, né? Tem também em Suetônio, a população ficou horrorizada quando mataram Nero, né? Os senadores a mesma coisa, matamos um tirano, um rei. A população não, a gente gostava do cara, o cara dava festa para nós. Tava tudo bem. E por outro lado, né, quando a gente vai para as províncias, a gente vai, você bem disse, né, não tem só gente de fora em Roma, mas tem muita gente fora de Roma que faz parte desse império, de províncias orientais acostumadas com monarquias. Quando a gente vai ver o culto augustano no Oriente, né, a família augustana, é quase que um culto a uma família monarca mesmo. Assim, né? Então, assim, eu acho que complexificar é muito mais interessante para a gente entender o governo de Roma como algo extremamente complexo, o próprio Império Romano como algo extremamente complexo que a própria historiografia pena para construir um modelo, né, de como isso funcionava, porque você bem disse, né, você falou aqui século I, quando a gente vai para o século II, é outra coisa. O Luiz comentou aqui do filme do Gladiador, que daí já é mais um filme, é outra coisa. Não, é igual em cima do comentário do Renato também, né? Que o comentário anterior, que eu acho que toca um pouco do Luiz, né? Que a percepção passa de um tirano, né? Eu acho que é porque esses filmes, né? A indústria cinematográfica no geral, ela se foca muito nos tiranos, né? Não tem muita graça você ficar fazendo coisa de imperador bonzinho que tudo deu certo, né? Então, assim, eles focam nos imperadores que eles acham que são mais problemáticos, que tiveram assuntos mais polêmicos a serem tratados, que são expostos pelas fontes de maneira polêmica, eles desenvolvem isso, né? Então, isso que vende, né? Então, isso chega pra gente, né? Então, assim, eu lembro que quando eu estava na escola, a professora de história, ela explicou basicamente, assim, o Império Romano. Sempre é assim, tem um imperador bom, um imperador doido. Um imperador bom, um imperador doido. E sempre... Então, assim, é uma visão normal que a gente tem, né? Que esses imperadores eram loucos, que eles eram malucos, né? Que eles eram deturpados pelo poder. E é uma visão que as fontes muitas vezes passam para a gente também, né? A gente tem que parar para pensar também muitas vezes era se aquele imperador tinha um projeto de governo muitas vezes que não agradava aquela fonte ou grupo a aquela fonte pertencia, né? Então
esses imperadores eles estão conversando com vários grupos. Igual hoje, a gente pega um político no Brasil, um presidente que seja, e está conversando com vários grupos da sociedade brasileira. E a gente está muito polarizado aqui hoje também, mas a gente tem que parar para pensar também para quem que aquele cara está conversando, para quem que aquela mensagem vai chegar e para quem que vai agradar aquela mensagem. Né? Então, quando esse cara está se articulando politicamente, muitas vezes a gente que gosta do cara, a gente vai ver esse cara conversando com a gente que a gente detesta. E assim, o que fazer? Né, nisso é a política real também, né? Então esses imperadores também estavam nisso, né? Então um puta do império gigante, né? Com um monte de nações diferentes, com tradições diferentes, elites diferentes, né? Que tinham expectativas diferentes sobre o imperador. Então esse imperador tem que se articular também de maneira diversa. Acho que o imperador que se articula de maneira congelada, ele não dura. Eu acho que é um grande ponto isso se pensar, né? Quanto mais plural esse imperador soubesse reagir, mas ele se consolidava no poder porque mais apoio ele ia ter de diversas frentes. Né? Então, acho que isso é importante também, né? Essa questão do diálogo todo aí, e pensar nessa indústria cinematográfica como uma indústria realmente de lucratividade, que vai explorar, é igual TV Fama, que não vai falar que deu... galera, vamos falar aqui das fofocas que deu tudo certo. Não, eles vão explorar o que tiver de treta, né? Agora você me fez imaginar. Eu tô sempre olhando para baixo aqui, que eu tenho uma filhotinha de cachorro que ela tá tentando pegar planta. eu vi as fotos. Aí eu tenho que ficar de olho nela aqui. Que ela agora tá querendo pegar o fio do computador. Pronto, ó. Ah, que bonitinha. Como é que é essa? Chama? Essa é a Beth. A Beth. Nossa, tem o Telzinho aqui. Você chegou a ver ele? Ele não tá no quarto agora, não vou pegar ele não, mas chegou a conhecer o Telzinho? Pequenininho também, tá mijando a casa toda ultimamente. Cortar esses baguinhos dele, vai ver só. Mas aqui, né, os meninos aqui do Le Fama estão comentando, né, que é o que funciona dessa forma criada, e os filmes fazem uso desse passado imaginado. O que vale é o imperador tirano e poucas ideias e matador de geral, né? Cômodo, Nero e Calígula são mais famosos por isso, pela loucura e polêmicas, né? Uhum. E assim, uma coisa que eu sempre lembro, depois que eu li as obras do Winterling, né, que você citou aí, eu sempre lembro daquele texto da Loucura Imperial, que eu gosto muito daquele texto, que ele coloca, né, o século XIX, né, o XVIII, XIX, o pessoal tinha uma tara em colocar patologias, né, na mente de personagens históricos. Né? A gente está falando de uma história moralista, uma história exemplar, né, assim como os próprios romanos também têm, né, uma história extremamente moralista e exemplar, e que a ideia é criar isso mesmo, o exemplo de quem é bom, o exemplo de quem é ruim. Foi o que o João falou, muitas vezes parece, né, que a história de Roma é aquele medidor de batimento cardíaco, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe. Mas quando a gente pega e lê esse texto, a gente vai ver assim, não, boa parte do que a gente entende desses imperadores romanos foi construído por esses biógrafos do século XVIII, século XIX, esses primeiros historiadores que estavam a fim de construir exemplos. E esses caras foram na moderna, então, psiquiatria, né, lá com Freud, encontrar traumas do passado dos romanos. Né? Então, assim, quando a gente vai para as fontes, muitas vezes, a gente não consegue enxergar aquele Nero extremamente muito vaidoso e tácito, assim, né? Por exemplo, aquele Nero que a gente vai ler nas biografias, o Nero, ai, mamãe, tô com dor, né? Ai, vou tacar fogo em Roma, né? Assim, as próprias fontes deixam em dúvida, né? Se o Nero tacou fogo em Roma ou não. Inclusive falam que ele estava na cidade, que ele ajudou, inclusive, dos escombros, a apagar o incêndio, ajudou pessoalmente, né? Então, assim, é interessante, né? Assim, como que a gente, até hoje, né, assim, mesmo tendo aulas de história e assim por diante, a gente recebe um passado muito intermediado por como esse passado foi visto no 18 e no 19. Muitas vezes, aí, por uma paulada de motivos, desde dinheiro, encontrar essas fontes, mas muitas vezes a gente não vai para as fontes, para o passado e para ver como aquilo foi representado no passado, mas a gente toma um passado intermediado, mudado, extremamente enviesado e traz ele para a nossa realidade.
Então a gente está até hoje no cinema preocupado se o Alexandre Grande era gay ou não. Quando isso não era uma preocupação. Você entendeu? Assim, tipo, a gente pega um filme que isso vira o central do filme, quando o central das biografias dele não é isso daí. Entendeu? A própria quando a gente vai pro Plutarco, ele tá junto lá com o César, né? Os caras estão falando de grandes homens, de generais que jovens conquistaram o mundo e transaram com homens, mas isso está lá, um pedacinho. Mas, né? Então, com certeza. Eu acho que a gente acaba ficando muito refém, que são reféns de problemas, entre aspas, e não quero usar essa palavra, mas de questões que ainda, infelizmente, né, são do século XIX, mas que estão na nossa sociedade, né? Então, de pessoas que ainda veem isso como um problema, né? Que ainda veem isso como uma questão talvez mais forte do que o próprio Alexandre ter conquistado metade do mundo, né? Então, assim, é um problema da nossa sociedade, né? Que são coisas que a gente até hoje se pergunta e que a gente vai até as fontes para se perguntar, fontes do 19 ou fontes das nossas fontes, né? Então, quando você lê um Suetônio, um Calígula de Suetônio, você fica escandalizado com o comportamento depravado sexual de Calígula, que só Suetônio às vezes fala sobre isso, mas nenhuma fonte fala, então não tem uma confirmação histórica muito grande sobre isso, nada. Mas que muitas vezes, para os antigos, alguns desses comportamentos eram superficiais perto de outras características políticas do próprio Calígula, como a própria inexperiência de governo dele, né? Então, por exemplo, se Calígula transasse com as irmãs e fosse um super político articulado, ocupado cargos públicos durante a vida, experiente, será que as fontes iam tratar o Senado super bem? Será que as fontes senatoriais, no geral, veriam Calígula tão como um problema assim? Né? Então, por exemplo, Augusto algumas vezes é colocado como alguém que participou de bacanais, né? Que organizou o Bacanal dos Deuses, né? Suetônio fala isso, né? Que cada um dos aristocratas perto dele é vestido de um deus. Eu acho que ele foi Apolo ou Netuno, não me lembro. Mas assim, fala rapidamente, ninguém lembra disso. Por quê? Porque Augusto é lembrado por ser bonzinho, por ser legal, por ser ético, né? Então, assim, essas memórias, né, e o conceito que o próprio Fábio Faversani fala aí de como essa tradição vai se acumulando, né, e como essa tradição ela vai sendo selecionada pouco a pouco pelo presente, né, fragmentos dessa tradição vão sendo selecionados pelo presente, né, essa memória ela é extremamente seletiva. Em qualquer momento histórico que se vê. Mas eu acho que, assim, para a sua turma, a gente está falando para historiadores aqui agora, no geral, no público geral, mas muito para historiadores, né? Tô pensando na sua turma de graduação aí da UENG, né? Eu acho que o grande papel, o grande desafio de nós como historiadores é justamente tentar superar essa superficialidade de discurso e tentar interagir com a fonte, nos perguntando principalmente para quem a fonte fala, qual é o objetivo daquela fonte e o que aquela fonte significava num conjunto assim mais amplo historiográfico, né? Então, assim, esses são os desafios, né? Então, não ficar preso em picuinha, né? Que a fonte fala tal coisa sobre alguém e isso hoje em dia é considerado ruim. Né? Então é mais pensar para quem aquele discurso se formou, como que ele se formou, com que base de tradição ele se formou. Né? Eu acho que esses são os grandes pontos da gente como historiador, tentar levantar para poder ter um contexto mais amplo do que era esse Império Romano, né? Porque a gente só sabe muita coisa, a gente sabe muita coisa, para a gente que estuda fontes literárias principalmente, a gente sabe muita coisa, querendo ou não, por documentos enviesados, né? E que nem sempre são passados de uma tradição muito certa, né? O próprio Tácito mesmo, né? Alguns livros foram perdidos, né? Então a gente sempre se depara com alguns trechos que podem ter sido termos passados de forma errada, né? Lembre-se que são monges do medievo que copiam esses negócios, né? Então o cara deve estar cansado de copiar esse trem lá, pode ter escrito alguma coisa errada, né, pode ter esquecido de colocar alguma coisa. Então, tem algumas imperfeições, alguns ecos das fontes que a gente está lidando com elas, que essas imperfeições e esses ecos são desafios, mas a gente tem que procurar superar esses desafios tentando ter uma noção, ver a pesquisa como um todo, e ver essas fontes, e ver o período como um todo, e não simplesmente focado em um relato. E, por exemplo, se eu for analisar, de novo, o Calígula a partir de Suetônio, eu vou ter uma ideia de que o Calígula realmente era louco. Só da Buttman, lá da Buttman, né? Então assim, mas só Suetônio colocou muitas coisas que estão ali, né? Outros não colocaram. Então assim, a gente tem que ter essa noção de todo, buscar na cultura material, às vezes um apoio,
né? Então, porque a cultura material fala para a gente coisas que as fontes literárias não falam, ou ignoram, que não são importantes para elas. Então, eu acho que, basicamente, justamente é isso, né? Então, são diversas fontes, são diversos discursos, são diversos imperadores romanos também, né? Não é só um imperador, se a gente tentar definir aqui agora, a gente vai ficar até amanhã. Né? Então, assim, são diversos imperadores. Então, o imperador Augusto era um imperador diferente de Nero, muito diferente de Nero. Passaram 60 anos, né? Então, assim, mais, né? Um pouquinho, né? 60, né? 55. Então, assim, muito diferente, cara. Tipo, é uma mudança que aconteceu completamente sobre o que era imperador. Sobre os Flávios, né? Sobre a dinastia de Nerva-Antonina, muda muito de novo. Então, assim, que imperador você quer saber qual que é? Né? Eu acho que é a grande questão, né? Então, eu acho que não é o Mommsen, né? O Mommsen chega a falar que a cada império, que a cada principado, se muda o imperador e se muda toda a lógica de regime político que se tem. Eu não acho que é isso. Eu acho que Augusto, ele inventa uma coisa, de certa forma, um modelo ideológico, porque não tem ninguém antes dele para dialogar, mas todos os outros vão dialogando entre si e vão escolhendo justamente o que você falou, exemplo para poder construir a sua própria imagem, né? Então, assim, quando chega em Augusto, tem César, então eu vou fazer o que César fez errado, eu não vou fazer. Agora, quando chega em Nero tem Augusto, tem Tibério, tem Calígula, tem Cláudio, para poder pensar quais características, quais particularidades imagéticas, simbólicas, quais comportamentos de poder ele vai aí escolher para governar. Quando chega lá nos Nerva-Antoninos, tem muito mais gente. Então, assim, esses exemplos, eles vão se firmando na tradição, né? E eles servem também para construir politicamente esses cenários aí que estão em voga em determinados tempos. Então, essas obras literárias que a gente está lendo hoje, Tasso, Suetônio, os caras estavam lendo também. E essas obras têm impacto na formação social, na formação política desses caras e desses impérios. Né? Então, tem um livro muito legal, que é o do Caio Stuori. Não sei se você já ouviu falar, Igor, o Caio Stuori. Ele é professor de Helsinki, né, na Finlândia, e ele tem um livro sobre a adjudicação imperial, né, que é o imperador como um juiz, assim, e como que essa tradição literária influencia diretamente na forma como o próprio imperador se comportava, né? Porque essa tradição literária, ela vai se basear nesses exemplos e ela vai ter um papel formador, um papel construtivo na sociedade, não só representativo, né, de representar o imperador, de representar as relações, mas construtivo, porque as pessoas estão lendo e estão aplicando aqueles comportamentos no dia a dia. Né? Não, tá legal. A gente ainda faz isso, né? Se a gente for pensar, aproveitar o jabá, né? Tem uma live aqui no canal com o professor Fábio Fabricani, né? O Bolsonaro, né? Como ainda a gente usa desses imperadores romanos, do comportamento deles, para a gente, de certa forma, não só julgar ou para criticar e elogiar comportamentos, mas para a gente tentar moldar comportamentos, né? Assim, preveni-los, né? Assim, já chamando a pessoa de Nero logo de cara, a pessoa assim, não, calma aí, né? Assim, pelo menos a gente esperaria. Mas, enfim, olha, eu vou passar para uma pergunta séria, porque eu só fiquei falando borracha até agora, e a gente tem uma pessoa querendo falar sério aqui. A Letícia, ela fez aqui uma pergunta para o João. Boa noite, ótima apresentação. Gostaria que você compartilhasse um pouco em qual é a sua posição historiográfica. O que você comportaria ou não com esses autores mais modernos. Perfeito, Letícia. Obrigado pelo elogio, né, pela pergunta. Letícia, eu acho o seguinte, hoje em dia, eu acho que essa questão, esse debate que eu coloquei aqui, que é um debate falso, que eu acho que não existe tanto hoje mais, né? Então foi mais uma pegadinha assim, e mais para introduzir o tema. Então eu acho assim, que hoje em dia já existe uma certa... eu vejo que já tem uma certa dominância de pensamento na relação de articular esses dois modelos. É um modelo mais monárquico, um modelo mais republicano, dentro dessa linha de construção do principado. Então, assim, não é um nem outro, eu acho. Acho que a historiografia hoje está concreta, tá certo que não é um nem outro, é o principado, e o principado tem as duas coisas. Agora, eu acho assim que, de novo, vai depender do imperador. E assim, a gente tem que tentar pensar que cada cara desse, ele tem uma estratégia política diferente também. E uma estratégia política que às vezes vai se tentar prevalecer mais pela força. Por quê? Porque esse cara talvez não tenha elementos de legitimidade republicanos que o façam ser tão
apoiado assim por essa base, né? Então vou dar um exemplo de Calígula de novo. Augusto, ele venceu as guerras civis, ele era um super conceituado, já tinha ocupado consulado, né? Então já tive várias honrarias, já era um homem mais maduro também, quando chega ao papel de príncipes. Né? Então é um cara que tem, um vínculo com a tradição republicana, com o cursus honorum republicano, né? Com o currículo republicano, já muito grande. E Augusto era o maior mesmo na época. Não tinha quem colocar no lugar de Augusto, não tinha. Né? Agora, fala Lépido, mas Lépido tinha sido humilhado por Augusto uns anos antes e tal. Tipo, Lépido era forte, tinha uma família senatorial maior que a de Augusto, né? Mas Augusto ainda pega esse vínculo familiar que ele tem com César e diviniza César e ele vira filho de um deus, né? Então isso aí já subiu o vácuo familiar que Augusto tinha ali, né? Mas, assim, Calígula, ele tem a família, mas, por exemplo, ele é um jovem que ficou trancado com Tibério numa ilha, né, na ilha de Capri, durante uns 10 anos, eu acho, isolado, entre aspas, porque obviamente que Tibério recebia visitas e comissões constantes, mas isolado de Roma e da política romana durante muito tempo, e que se vincula à imagem do imperador, à imagem do pai dele, Germânico, que era um general muito conhecido e muito popular em Roma. Mas Calígula em si, ele não tem estratégia política, ele não tem apoio político em geral por conta dele próprio. Ele tem por conta de outras pessoas. Então, por exemplo, ele tem apoio no começo por conta de Macrão, que é o prefeito da guarda pretoriana, e por conta de um senador também, que era um dos líderes do Senado, que eu esqueci, que era sogro dele. Ele mata os dois, né? Condena os dois por maestras. Então, assim, depois ele fia a sua legitimidade, a sua articulação com a aristocracia romana, com base nos maridos das suas irmãs. Por isso que esse vínculo com as irmãs também pode ser explicado, né? Em parte por isso, né? Mas, assim, a estratégia de Calígula é uma estratégia completamente diferente da de Augusto, porque se o Calígula não fosse admirado, ele teria que ser respeitado pela força. Então, a imposição de força, naquele momento, para ele, era o que pareceu certo. Então, é diferente de Augusto, que já tinha um traquejo político maior, que era alguém que já tinha um apoio político maior, que usou muito da força, mas que conseguiu se manter no poder em grande parte por isso. Então eu vejo assim, esses elementos republicanos, eles funcionam como um discurso e eles funcionam na prática também, não só como uma propaganda, de certa forma, mas eles funcionam na prática, como articulação de comunicação. As pessoas se comunicam por eles, né? Então, quando eu sou imperador, eu te dou, por exemplo, um cargo de cônsul, você fica feliz com isso, é um cargo republicano, né? Então, são estratégias de comunicação que existem, elas não são só fachada. O cônsul, ele vai lá no Senado, ele fala para os senadores, ele é respeitado. As famílias senatoriais, elas estão ali sendo colocadas como fatores aí de nobreza, né, de nobilitas, os consulados, até o momento do Império. Então, isso aí existia. Não tem como falar que isso era só fachada. Não, as pessoas acreditavam naquilo, as pessoas viviam aquilo. Mas a maneira como esse imperador se comportava vai depender, resumindo, né? Eu fiz igual ao nosso orientador, Igor. Uma resposta sintética, curta e direta, uma pergunta sintética, curta e direta, uma resposta confusa e muito grande, né? Então, assim, mas esses imperadores, eles vão estar se adaptando. Essa simbologia republicana, que é variada também, né? Não existia só uma república ou só uma simbologia republicana, eles vão estar adaptando com algumas características que a gente pode chamar de monárquicas, né, inspiradas em monarquias helenísticas, ou não republicanas também. Então, isso está lá. Eu lembrei da palavra que o próprio Fábio usa, né, que é repertório. Né? Então, está lá um repertório, né, um conjunto de tradições disponíveis para ele. É uma associação ruim que eu vou fazer agora, mas imagina uma prateleira, tem uma série de ações, tem uma série de exemplos. Esse cara, ele vai chegar alguma coisa para ele vai pegar naquela prateleira o exemplo que mais lhe convém, que seja, a reação que mais lhe convém, e vai usar isso. Isso aí vai ser julgado na posteridade como um tirano ou como um republicano. Então, assim, depende de quem vai julgar, né? Depende de várias outras variáveis. Então, eu acho assim que a gente polarizar e definir em tópicos se o imperador era um rei ou se o imperador era um magistrado, se o imperador era republicano ou era monárquico, eu acho que simplifica demais o que era o imperador romano. Então, nisso eu me distancio muito daquela historiográfica, daquele assunto historiográfico lá do começo do século XX, né? Os caras estão, para mim, falar a verdade, só ficar gravado no YouTube, né? Mas tudo bem, é que esse cara estava brigando por picuinha, muitas vezes.
E não era utópico, né? Eu acho que eles estavam perguntando meio errado, assim. Eu acho que a partir, assim, da década de 70, da década de 80, as pessoas começam a perguntar mais certo as coisas. Então, eles começam a ter respostas mais certas também, né? Eu acho que hoje em dia, assim, por mais que possa variar algumas questões, eu acho que essa linha, assim, que articula república e império, ou república e principado, ou monarquia também, coloca tudo ali no meio, esse conjunto de estruturas ali que estão sendo articuladas o tempo todo, eles são influentes, completamente influentes, para a gente entender o que é o imperador romano ao mesmo tempo. Não, tipo, agora é isso, amanhã é aquilo, e ontem foi outra coisa. Não, é tudo junto, o tempo todo. Né? Então eu vejo mais desse sentido. Desculpa se eu não te respondi direito, Letícia. Eu acho que eu tentei aqui. Depois a Letícia, qualquer coisa, faz um comentário aqui. Assim, não. Ela mandou lavar a mão ali. Foi melhor a apresentação. Wash hands. Então, pessoal, olha, o papo tá bom, mas a gente já estourou aqui 1h30 de live, que já é um tempo considerável. E por esse tempo considerável, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do João Vitor de estar aqui conversando comigo e com vocês sobre esse assunto que é tão fascinante, o Principado Romano. Eu estudei isso também na graduação, mestrado, e eu peguei raiva disso, de tanto que eu lia isso. Aí, de vez em quando, ainda pego as fontes para ler e sinto saudade até desse debate, porque realmente é um debate, ele é muito interessante, muito detalhista também, e ele revela muito sobre o Império Romano, né? Sobre, como um todo, eu acho, até sobre república, monarquia, né? A gente consegue pensar diversas temporalidades da própria Roma somente nesse debate. Então, agradecer muito ao João, porque eu gostei bastante, assim, foi muito bom repensar essas questões. Vi que o pessoal aqui gostou. E queria também deixar o convite, João, para sempre estar retornando ao Lefama. Espero que no futuro, presencialmente, te levar a tomar uma cerveja no Coquinho, no centro de campanha. Eu queria agradecer também a oportunidade, o espaço, né, as questões, né, os elogios aí de todos, os ouvintes, espectadores aí também. Acho que para mim foi muito legal. Tinha um tempo já que eu não pensava no imperador em si, né? O meu doutorado foi sobre o crime majestatis, obviamente que inclui essa presença do imperador, mas eu tive que voltar em algumas discussões, foi, igual o Igor falou, sempre muito estimulante. Espero que vocês tenham gostado, tenha contribuído alguma coisa para vocês. E se ficou alguma dúvida, etc., não hesitem aí em entrar em contato. O convite vai ser muito aceito. Me leva para a campanha, Igor, aí, hashtag, tá bom? Vou gostar muito da cerveja no Coquinho. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até, então, mês que vem. A gente vai ter um mini curso aí com o professor Pedro Pisa, da Universidade de São Paulo, que vai pegar um recorte aí. A gente ainda não definiu exatamente o tema, mas um tema que pega a antiguidade tardia, cristianismo primitivo, vamos pensar os bispos. Ainda a gente não sabe, mas vamos dividir aí um mini curso em 2 dias, então fiquem atentos no Instagram, nas redes do Lefama, que a gente vai divulgar esse evento. Aí o João também está convidado. E agora eu vou alimentar minha pequena aqui, que ela tá louca, eu acho que ela tá com fome. Boa, também. Tchau, tchau. também. Tchau, então. Tchau.